Bora lá. Vamos. Bora respirar. Respirar bem profundamente, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e a gente vai buscar essa sintonia com o nosso anjo guardião. Nós vamos buscando a sintonia com todos os espíritos que vão fazendo os guardiões, as sepsias no nosso lar, toda a proteção para que tenhamos um estudo com muita luz, com muita paz. Buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com toda a sala dos espíritos que estudam conosco no Hospital Santa Cruz, nos unindo de coração, para que possamos nos abrirmos com muita paz, com muita serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Paramos em bilhões de almas, compõem o cinturão de energia que pesa sobre os ombros da humanidade? Sim. Eu coloquei perdão, desculpa. A frase seguinte: urge estender braços fraternais para aplicarmos o unguento do conforto e da libertação. Para lidar com os desfiladeiros onde mora a perversidade, imperioso preparo moral, mas igualmente capacidade de utilizar a força mental na adoção de técnicas e métodos que alarguem nossa intenção socorrista. Ingenuidade no trato com as esferas inferiores coloca em risco as sementes mais viçosas de bondade e esperança. Como que é, Valéria, essa capacidade de utilizar a força mental? Em vez de reclamar, em vez de ter pensamentos negativos, você modificar isso daí? Você transformar essa força mental para quê? Para coisas positivas, para um horizonte melhor, é isso? É isso que eu estou querendo entender. Eu já te passo, Solange. Eu vejo assim, tá? Quando todos nós temos aprendizados na nossa vida, todos nós. Chegou aquele momento do aprendizado. Ele traz um desconforto. Lembra quando eu falo assim, mexeu? Por quê? Porque a gente vai sair, a gente vai ter que deslocar. A gente não pode ficar ali. Mas a gente tem duas opções. Se a gente olhar o lado positivo, é um aprendizado. Eu sou um espírito eterno. E ver que é um aprendizado, é doloroso, mas eu estou aprendendo, eu estou me olhando como espírito, eu estou burilando o meu espírito. E aí a gente vai conseguir trazer esses pensamentos. Se a gente se coloca como um espírito finito, eu vou morrer, eu vou passar fome, eu vou sofrer, eu vou sentir saudade, ele não quer mais me ver. Aí a gente está pensando só nesse ponto daqui, da minha vida. Aí eu tenho uma tendência muito grande a só ficar nesse negativo, a só viver esse negativo. Se a gente se olhar, fizer observador, sair da gente e se olhar e falar, não, eu sou mais do que isso. Aí eu vou começando a construir. É uma construção. Não é rápido, é uma construção. Tá? É um trabalho bem de beija-flor mesmo, de pinguinho em pinguinho, eu vou me fortalecendo. Ai, mas me dói. Não, mas eu vou ver o lado bom. Não, eu vou ver o meu lado bom, né? E aprender a sorrir, sabe? Sorrir das coisas mais simples, sabe? Aprender a lidar com isso. Olhar o outro e falar assim, não, ele tem um lado bom. Ele é luz. Eu também sou luz, então vamos embora.
Duas luzes se unem. Diga, Sossô. Então, eu estava aqui lendo isso para lidar com os desfiladeiros onde mora a perversidade, imperioso preparo moral. Ok, mas igualmente capacidade de utilizar a força mental na adoção de técnicas da nossa intenção socorrista. Eu fiquei traçando um paralelo em relação àquilo que você falou ontem, daquela situação do socorrista, do saneador, É do porque médium saneador. vocês muitas vezes vocês devem falar assim, essa menina deve ser totalmente só vê coisa negativa. A gente tem que ter um olhar bom, mas a gente tem que abrir esse horizonte e sentir que assim, calma aí. Tem um outro lado e a gente não pode não ser ingênuo, não se permitir nessa ingenuidade. A espiritualidade inferior, ela é extremamente inteligente. Ela é sagaz, ela sabe onde que ela vai colocar o dedo e vai trazer barulho. Então é isso que ele quer, é despertar. Se eu tenho um grupo de afinidade e todos estão coesos, tá tudo certo. Mas se eu não tenho, eu já sei que ali vai estar a porta. Eu não posso ser ingênuo e falar que não. Eu tenho que ter essa habilidade de ficar rastreando para ver se está tudo certo. Porque senão a gente vai cada vez mais tendo envolvimentos. Isso é só dentro da casa espírita? Não. Isso acontece na nossa família, determinados assuntos, quando a gente traz, ainda mais quando a gente expande essa família, né? Mais marido, mulher, entra mais, né? Pais, cunhados, vai aumentando, então é uma tendência a prestar mais atenção, porque a gente tem a tendência a cair nas histórias, nos sentimentos. Às vezes vamos buscar aquela coisa que já aconteceu aqui 50 anos. Vai trazer e vai dar um barulho, porque vai vir toda a energia que tinha lá, né? Às vezes é com um amigo, às vezes é no ambiente de trabalho. O ambiente corporativo eu acho mais complicado, porque no ambiente corporativo eu entendo assim, ele é laico. Eu não vou poder falar de religião, eu não devo falar de religião. Eu posso exemplificar a minha religião, mas se eu estou ali e não estou respeitando a do outro, vai criar problema. É isso que eu vejo, tá? Entendi. Você já imaginou? Tá dando uma confusão enorme, você vai falar assim pro teu chefe que tem uma outra religião, vamos fazer o evangelho. Né? Não vai ficar muito bom. Porque dependendo da religião, eles vão se sentir ofendidos, né? Tudo bem aqui, então? Tudo. Tudo. Algo mais? Ô, Valéria, explica para mim no próximo parágrafo. Na seara, o joio cresce ao lado do trigo. Aprendamos a discernir. Levai essa boa nova, esse chamado, sim, acabou de falar, a outros grupos na fileira dos serviços redentores. Então, aqui o joio, ele nasce junto com o trigo, cresce. Sim. E aí somos nós, eu me coloco no meio do nós, para aprender a discernir o que você comentou agora há pouco. E levar essa boa nova, esse chamado, a outros grupos na fileira dos serviços redentores. Então, E aí, esses grupos, quem seriam esses grupos? É aquilo que eu tô falando, onde a gente estiver. Onde tá? E não significa que a gente vai andar com o evangelho 24 horas na mão para ir pregando, tá? Porque senão as pessoas não vão querer nem conversar com a gente, vão falar que
Mas não é a gente ter o evangelho na cabeça, mas a gente ter ele no no coração. coração. E aí É a gente não aquele vai pensar, né, no joio e no trigo, para querer rotular, para dizer, ah, você é um joio, você é um trigo, ou eu. Não, né? quem é o joio e quem é o trigo? Será que nós não temos uma hora que somos joio e temos Sim. outra hora que somos trigo? Será que somos Sim. trigo o tempo inteiro nesta encarnação? Será que na hora que baixamos a nossa vibração, não nos tornamos trigo, No joio. joio, Um joio. né? Aham. Então eu acho que assim, então o que que faz diferenciar? Cada vez mais que a gente vai virando essência. Cada vez mais que a gente consegue exemplificar. Cada vez mais que a gente olha o outro como a gente está querendo olhar a nós mesmos. Eu acredito nisso, tá? Mas é não deixar de alimentar. Quando eu falo isso, assim, não vamos sair pregando. Eu falei, é difícil pra gente. Tá difícil para mim, tá difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente começa, e principalmente aqueles que, vamos dizer assim, estão vivendo, estão despertando para isso, né? Assim, tá trazendo essa luz. Tem esse entusiasmo, é o entusiasmo do novato. E tá tudo certo, porque tudo que a gente inicia, quando a gente casa todo cheio de sonhos, como se todo mundo fosse viver um amor eterno. Não é que a gente não vive, mas o dia a dia vai trazendo aprendizado, não é verdade? A maternidade, quando a gente vive ela na barriga, é linda e maravilhosa. Nasceu, é linda e maravilhosa, mas tem seus perrengues. Tem perrengues grandes, né? Amamentar, e um monte de coisa. Então, tudo tem o seu lado luz e o seu lado que não é tão legal. Quando eu falo assim que a gente precisa ter mais toda essa, deixar tudo que a gente está aprendendo se tornar em essência, é para que a gente não sinta, principalmente, a vibração do outro e a gente não sofra. No sentido assim, ó, lá vem, vai começar. Agora vai começar. Se tiver pronto para isso e sair bem, tá tudo certo, vai lá e faz. Mas é desagradável, vai sentir a vibração. Agora, na hora que a pessoa estiver precisando, você for lá e falar, aí tá tudo bem, foi ela que perguntou, ela que tá aberta. E se ela falar assim, ó, espera aí, ela não tá tão aberta. Presta atenção. Presta atenção. Porque às vezes você tá lá, né, colocando, falando da beleza, e quando você vê, você tá falando sozinho. Por isso que a gente tem que esperar a pessoa se interessar, não é? Ou pelo menos perguntar alguma coisa. Jogar semente. Senão, não tá bom para jogar. Se não tá bom para jogar semente, não joga semente. Não joga, Vai ter uma hora. Eu já tô jogando, regando, arando. Vai melhorar, Solange, vai melhorar. Ô, Senhor. Mas, ó, é alegria. Deus entende. Vamos lá? Algo mais? Encerramos a carta de Eurípides? A carta, sim, amai-vos com mais abundante. Sim. Aí eu já começo com a Ana. Aí Eu me coloco no lugar dela, já aconteceu, não no centro, mas também no centro, comigo. Eu achei interessante a fala dela para estudo, né? Porque ela diz que a preocupação dela não é tanto com o texto, e sim com os acontecimentos em torno dele. Dá a impressão de que ela está falando do escândalo, né? Mas, ai, pela mão de quem vier o escândalo. Aí, eu acho que
Eu acho que a preocupação, se fosse eu falando para mim, eu teria que ter a preocupação com o texto, com o que está sendo escrito, dito, alertado, né? Aqui ela diz, tem vários pontos aqui na mensagem que reputo exclusivamente a problemas de filtragem. Depois, quando você puder, a gente conversar, Então, o que esmiuçar seria esse... essa filtragem? A Ela não filtragem. ela não acredita que seja Eurípides. É, exato. Ponto. Porque o Então, Eurípides ele não iria, filtrou. Isso já ele é um não grande falaria, problema Dele. que ele não isso já é uma falaria grande isso, questão. não é? Ela, Porque- pronto, ela não acredita que a casa espírita dela Seja tenha cabedal, merecedora. tá, para receber uma Para mensagem de Eurípides. Eurípides. Porque Então, na ele falou da crença, boca dele, da cabeça dele, é isso? É isso que ela quer ela dizer? acha que ele foi Ah, anime. tá. Ela acha que Entendi. é anímico, então é por isso que ele tinha que colocar a filtragem. Então, assim, é aquilo que são as nossas crenças, né? A gente não como que é? Nós não somos merecedores de receber uma Uhum. mensagem desse tipo. E aí, Porque onde ela completa. Ele não falaria assim tão direto a Então, ninguém. direto, eu Quanto chamei a mais atenção lembrar algo que todos já sabemos. Quer dizer, o que ele falou tocou a ela. tocou ela, Ela E aí, o E que ela não quer acontece? saber. direto, que ele falou muito direto. Então, Então, ó, vamos lá, vamos por esse raciocínio, Virginia, você tá certa, ó. Tocou ali. Presta atenção em você. O que a gente faz quando alguém chega e fala assim, presta atenção em você? A gente dá o passo aí atrás. você você já leva Defesa. um tranco, você Começa já com dá um pulo para trás, né? Lógico. Por que Você que dá ela um está passo falando atrás, isso para mim? Tipo, né? não é comigo. É Não, imagina. Quem é você para falar assim comigo, isso. né? Esse E é o grande como, problema. e como ela se afetou com o que foi falado, o texto, então ela diz que a casa não tem condições de receber o Eurípides. É Pois isso é, aí. mas ela mesma é incoerente, porque ela continua. Como É. um espírito superior, se não tem cabedal para isso, casa, como é que ela ia falar isso? Que um espírito superior chegaria ao ponto de se intrometer em nossos programas de estudo para fazer sugestões. Eles estão trabalhando para quem? Para Jesus, Então, supõe, não é? ó, Então, como é que um espírito não poderia chegar e tocar? porque assim, qual é a crença que as pessoas têm? Que os espíritos superiores só passam mensagens positivas. Primeiro, Bonitinhas, né? Bem bonitinhas. bonitinhas, que só vêm a acolher, que não puxa a orelha. Uhum. E ele faz tudo isso sim, gente, mas numa casa que está no 100%. Como 100% não existe na Terra, então eles vão tentando, eles vão mudando, eles começam com uma linguagem, vai indo, vai. Quando eles não conseguem, eles vão no ponto. Por que as pessoas não gostam do Doutor Inácio? Todo mundo acha ele tão antidoutrinário? O Sérgio veio aqui e falou: eles não puxam a orelha, eles indicam o caminho. É verdade, É Sérgio. verdade. É verdade. Eles Eles não estão ali. aconselham, né? Se você vai fazer ou não, já é um problema seu. Mas por que ninguém gosta do Doutor Inácio? Porque o Doutor Inácio não tem minhas palavras. Uhum. Se ele tiver que te olhar e falar que é torto e acabou. E você vai ficar com aquilo. E trabalhe você quanto à sua tortura. Não ele, Não, exato. né? E aí o que a gente tem? Essa crença. É uma crença. Que a gente tem que estar ali para receber belas coisas. E na hora que vem, ó, tá errado, tá errado, tá errado. É só a gente parar para pensar. Quando a gente fala pro filho, tá errado, você vai se machucar, o que o filho faz? Faz. Ele faz. Ele faz. Não põe o dedo aí que você vai queimar o dedo. Eles vão direto com o dedo lá. Aí depois vem chorando, né? Por quê? A experiência deles. Ele é. Não adianta a gente querer passar o que não é.
que já Eles viveu, fazem, né? Eles têm que passar por aquilo, têm que viver aquilo. eles fazem a mesma coisa com a gente. Eles vão avisando. Eles vão Verdade, avisando. verdade. Eles vão aumentando o tom. E a gente faz o quê? Vamos pro tortinho. Gente, Vamos pro tortinho. E aí, na hora que eles falam assim, vocês estão tortos porque vocês querem. Aí o bicho pega de vez. Como assim? Não. Que Eu não tô mensagem. torta. Como que é? Que mensagem sem amor. É. Não é a um gente reclama espírito de de luz. tudo, né? A gente Não, reclama mas de tudo. eu não Tem- falei isso, mas uma vez veio 7 flechas e eu falei, né? Tá puxando a orelha. Ele disse, eu não estou puxando a orelha. Não. Eu acho que eu fiz um comentário assim, ele falou, mas eu não estou puxando a orelha. Eu falei, tá bom. É Não, que sete toca a não. gente, né? Toca a gente, mexe com a gente. Então a Mas, gente está achando que é puxão de orelha. Que toca o mas fofo, a dá eco. mensagem tem vários parágrafos que pega mesmo, pega pesado na Pesado. casa, né? Pois Por é. quê? Ela tá falando do orgulho? Ah, a gente já se livrou do orgulho. Nós, né? Porque a gente pode se colocar nessa mensagem. Eurípides vem falando do orgulho, a gente já se livrou do orgulho, né? Não faz mais Não. parte da nossa vida. Não, Não, nem Não, sempre menina, ele não. mais. não. Ah, tá. Até esqueci o que É. significa orgulho. Não, ó. Tem vários parágrafos que Você já Mexe chegou muito. pega. só, né? Você tá ali Oi? no trabalho, você fala assim, ó, o homem espírita, admita-se, vaidoso e personalista, melindroso e egoísta. Imagina! Imagina. Eu não. O parágrafo de Eu cima, não. então, diz: a casa edificada sobre a areia é frágil às intempéries. Está dizendo que a casa, ela achou, está falando que a minha casa vai desabar, não tá forte, não está firme. Mas por que que ela é frágil? Por que que ela é frágil? Por causa Por causa dessa dessa convivência deles que não está nada harmoniosa, está toda destruída. E não por destruiu quê? só por causa dessa mensagem, já estava destruída antes, né? Então, mas assim, A a mensagem casa é veio só por frágil. medo. Vamos lá, para a gente construir uma casa, né? Compramos Tem que ter os terreno. alicerces. E quais são os A alicerces? base. A base Qual é a nossa toda, fazer a base? fundação da casa. Qual é a nossa base? O amor, Jesus que trouxe o Jesus. amor. Caridade. Né? Exato. Ele é o nosso guia, ele é a nossa. E aí onde que eu falo? Na hora que a gente tiver dúvida, o que que Jesus faria? É. Pois é. Na hora que a gente tiver os nossos 5 minutos, se a gente perguntasse o que que Jesus faria nesse momento, Calaria a boca, ficaria quieto. Já começa por aí. e o que nós fazemos? Fala, Com a fala, boca fala. no trombone. Entendeu? É isso, esse tipo de coisa. Aí você fala, ah, você também consegue? Não. Mas na hora que a gente conseguir trazer essa essência pra gente no dia a dia, a gente vai estar mais. Mas tem que ir a gente vai tentando, estar, né? a gente não vai estar consegue. mais trigo do que joio. Tem que ir tentando. Né? Mas por enquanto estamos no aprendizado. Não E a tem Ana, alguma ela tenta. fileira entre não tem alguma fileira entre o joio e o trigo onde eu posso estar no meio dos dois? No meio. Ó, o Veludinho Eu não nessa quero semana estar ele nem no falou uma joio. coisa que é certa. Que ele estava falando lá, né? Onde estão com eles, ele fala no umbral grosso, no umbral médio, aqueles que estão perdidos, mas aqueles que não conseguiram trabalhar com a sua consciência. E aqueles que acham que sabem, né? Ele não falou bem assim, aqueles Olha. que acham. Aqueles que acham que sabem. Que tá nas colônias. Acham, mas não sabem. Acho. Porque a gente vai se aprimorando. Então, a gente vai. Esse meio a meio é isso. Se a gente souber trabalhar com a nossa consciência bem,
a gente vai estar mais trigo do que joio. Uhum. Mas se a gente não conseguir trabalhar com essa consciência, com essa aceitação e aí a gente vai estar mais joio. Joio. É. O que mais? Bom, toda a fala dela, essa página toda Tem uma hora é que ela fala como importante. pureza doutrinária, que nem Marcondes. Eu marquei no final da folha 72 que uma Ela coisa fala de assim um que ela, preto velho. ela falou assim: eu pergunto, quem Antonino acha que é para receber espíritos superiores? Quer dizer, ela está pondo em descrédito a Ó, carta que ele recebeu. Eu achei. não, aí onde que a gente fala que vem a ideia pré-concebida, tá? Um homem com família para cuidar, com pouco estudo, não conseguiu deixar a alimentação carnívora e mais a mais, só vem ao centro 2 vezes. Então, por ele ser essa pessoa que ela julga, né? Um julgamento é uma ideia pré-concebida dela, então ele não poderia receber um Eurípides. Por quê? Aí ela fala, Há uma crença de que você só vai trabalhar com a espiritualidade superior se você for de segunda a segunda ao centro. E ninguém, da onde que veio essa história? Porque até Kardec, quando estava trabalhando muito, os espíritos pediram para que ele parasse, se resguardasse, porque senão ele não terminava aquilo que ele se comprometeu a fazer. Então ninguém fala, nenhum espírito fala assim, você tem que ficar de segunda a segunda. Dentro de um centro. Valéria, Oi. ela fala, espírito superior é só para médios missionários. Ó, que crença é essa? É crença. Porque Isso é se for orgulho? assim, não vai ter mais mensagem, né? Quem é missionário aqui? Menina, Na Terra? E o que ela fala do preto velho? Ela não fala, sim. ela fala de um preto velho que também tem levantado, De estalar os dedos, não sei o instalou os quê. dedos, que pediu para tirar a mesa. Ela cai matando. então, só que o estalar dos dedos é uma outra coisa. Estalar dos dedos pode ser na Umbanda, mas pode ser na apometria. E as pessoas, é crença novamente, crença. porque assim, os pretos velhos dispersam muito bem com o estalar dos dedos. Deixa eu E ver ele se não podia. eu mutei aqui. Cessé, me tira da mutação. Eu tiro aqui. Deixa eu ver. Eu mesmo me mutei. A gente está te ouvindo. Nós estamos te ouvindo, Valéria. Pronto. É, Eu tava ali, dava para me ouvir? Sim. dava. Você já, num dia que você não tá bem, faz isso. Faz em você. Vai ver como vai ficar bom. Dispersa. Isso dispersa. Mas o que a pessoa vê? Isso não está dentro daquilo que eu estudo. Realmente não está. Aquilo que a gente estudou, há um outro tipo de dispersivo. A gente não está falando que um só resolve. Existem diversas formas para a mesma coisa. Você só tem que ver a energia que você quer trabalhar. Mesmo o Eurípides fala isso, não é? Que a gente tem que alargar interior do preparo moral, alargue nossa intenção socorrista, força mental na adoção de técnicas e métodos que alargue, independente de onde você pegue. Ele não está falando que é para pegar aqui, é pegar ali, você vai fazer uma pesquisa, né? E ver Você aquela precisa que melhor se encaixa. Agora, assim, pega um espírito difícil, muito difícil, um espírito umbralino e vai usar uma técnica simples.
Eles vão brincar com a gente. Vai dizer, tá bom. Trabalha sem os guardiões. Trabalha sem um 7 flechas. Sem um preto velho. Você não consegue. Eles sabem manipular todas essas energias pelo estudo que eles tiveram, pelo aquilo. Então, existe muito respeito. Todos nós somos necessários, todas essas energias. Agora, essa pureza doutrinária me faz pensar muito. Porque todo mundo bate muito nisso. O que é essa pureza? Eu nunca consegui compreender, você entendeu? Se você falar da pureza de Jesus, aí eu vou falar assim, eu consigo entender. Jesus era puro, realmente, dos seus sentimentos. Só de falar nele, a gente sente uma alegria, uma esperança, eu me sinto bem. Agora, da pureza doutrinária, eu não consigo compreender. Eu não consigo, sinceramente. É o quê? Porque Kardec é aquilo que eu falo. Ele chegou, ele fez toda essa a codificação, mas ele não chegou em momento algum e falou assim, a gente se encerra por aqui. Ele falou assim, eu estou dando ponto de partida. Bezerra veio, trabalhou mais do que nunca para o próximo. Constituiu família, mas assim, olhava todos aqueles. Então era trabalho, era amor, acolhimento o tempo inteiro. Chico veio, abriu mão dele mesmo e foi fazer as mesmas coisas. Irmã Dulce, a mesma coisa. Então, sabe, eu não consigo compreender, não. O que é essa pureza doutrinária? Porque todos esses que eu acho que são missionários, que eu reconheço como missionários, trabalharam. Arregaçaram as mangas e foram trabalhar. E foram exercitar exemplificar o que Cristo nos deixou, né? Não ficaram em cima de livro, né? Não ficaram somente em cima de livro. Sim, é isso mesmo. Sim, entendeu? Então, aí é onde eu me pergunto, eu não consigo compreender o que é essa pureza doutrinária. Não consigo. Sabe? Vamos parar aqui? Vamos. Havia um silêncio tumular na reunião para quinta-feira? Podemos daqui? É isso? Sim. Na página 73, o segundo parágrafo. Havia um silêncio tumular. Tá. Tumular.